Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. 11 da manhã, um pouquinho antes das 11. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? A gente vai continuar a leitura do Análise Terminável e Interminável, né? Eu vou começando aqui a esquentar os motores antes das 11, para o pessoal chegar também. Então, a gente vai retomar aqui rapidamente de onde a gente parou. Pelas anotações aqui, a gente já viu as partes 1 e 2 no dia 15 de julho, 3 e 4 no dia 22 de julho, né? Hoje vamos tentar terminar o texto, né? Não quero ter pressa, como sempre, né? Para terminar os textos, quero ler sempre com calma, discutindo com vocês, vendo as questões, né, que a leitura traz. Mas vamos tentar terminar para a gente passar para o texto da Jo e do Nelson, né, Psicanálise e Normatividade, e aí a gente lê os textos que eu selecionei muito aleatoriamente aqui no nosso cronograma, tá? Selecionei, acho que foram uns 10 textos. Daí a gente faz um percurso por outros textos, né, que não sejam esses fundamentais de Freud, e aí depois podemos voltar ao Freud ou ir para outro autor. Aí quero muito ouvir vocês do seminário, quais autores vocês querem ler, né, o que vocês estão a fim de discutir junto, né? A gente vai sempre tentando construir esse cronograma juntos, tá bom? Então vamos retomar a partir aqui da página da parte 5, né? O Freud vai falar das alterações no ego e da ficção no ego normal, né? Que bom, Santiago, você está gostando. Renata, bom dia a todo mundo que está aí chegando. Então, na parte 5, o Freud vai falar dessas alterações no ego, né? Ficção do ego normal, essa coisa da ficção do ego normal, eu gosto muito, né, da presença disso nesse texto, né? Eu acho que ajuda muito a crítica tão importante que a gente vai fazer ao longo da história da psicanálise, né? A crítica à ideia de normalidade, né? Então, aqui nesse texto, isso aparece muitíssimo, né? Vamos ver como que o Freud fala, né? Bom, a origem do sintoma, ela é ambiental, traumática, mas ela também é, para o Freud, muito constitucional, inata, depende da força da pulsão, a gente viu isso, depende também das alterações no eu, né? Ou seja, aquilo que o eu consegue fazer, a força que o eu vai ter no que tange aos seus processos de defesa, no que tange a sua precariedade ou não, né, precariedade ou força, para lidar com o traumático, para lidar com o pulsional, para lidar com o ambiente. Então, Freud, esteja claro isso, né, está sempre pensando num lado inato, né, isso vai ficando cada vez mais de lado, né, ao longo da história da psicanálise, e eu queria sempre retomar, assim, o diálogo com as neurociências, com a biologia, né? A gente precisa, né? O psicanalista precisa retomar esse diálogo constantemente, gente. Então, eu só queria fazer uma advertência, né? Que, óbvio, a gente está muito situado no campo da psicologia e a gente vai reforçar muito, né, as nossas hipóteses com relação às origens do sofrimento psíquico e da subjetivação do lado do ambiente, da aprendizagem, da política. Isso é correto, é a nossa praia, né? A gente quer estudar principalmente esses fatores, né? Mas o Freud nunca se furtou, enquanto médico, mas também, eu acho, já enquanto psicanalista, né? Não só médico, a dialogar com esse campo. Então, vamos sempre deixar na mesa essa hipótese, né? Existem forças, existem fatores importantes que vão propiciar a subjetivação, que estão ligadas ao sujeito de forma inata, né? Sejam forças que vão constituir o eu, sejam forças da pulsão, né? Forças daquilo que o Freud vai chamar do campo instintivo, né? Campo pulsional, o campo dos afetos, das excitações. A gente já tem alguma coisa inata que não depende do ambiente, tá? Então, vamos deixar sempre isso na mesa. Freud está falando aqui, olha, talvez haja algumas estruturas ou pré-estruturas
que vão formar o eu, que vão participar da formação do eu, tá bom? A gente só vai conseguir responder isso dialogando com as neurociências, com a biologia, né, com as ciências naturais, que não é o nosso foco, tá? Mas queria sempre fazer essa advertência para deixar isso na mesa, ok? Bom, então essas alterações do ego são parte, né, daquilo que formam sintomas. Por quê? Freud está falando aí no primeiro parágrafo da parte 5, né, que os fatores decisivos para o sucesso da análise é a influência da etiologia traumática, ou seja, de onde veio o trauma, como que foi o trauma, a força relativa das pulsões, que aí vocês lembram, é muito inata para o Freud, e isso que ele está denominando aqui na parte 5 de alterações do ego, tá? Essas alterações do ego, né, são, então, esse conjunto, né, de forças, enfim, de estruturas, né, de como que o eu é formado, perfeito? Como é bem sabido, diz ele no segundo parágrafo, a situação analítica consiste em nos aliarmos com o eu da pessoa em tratamento, a fim de submeter partes do seu isso que não estão controladas, o que vale a dizer, incluí-las na síntese do seu eu. Então, gente, esse é o objetivo, tá claro desde as conferências do Freud, onde era o isso, lá deve advir o eu, né? Essa tese, né, nunca vai mudar, né? De maneira geral, a psicanálise se inscreve na grande genealogia daquilo que pode ser lida como a história das psicoterapias. Isso é, o controle das paixões, o controle dos afetos. Né, essa frase do Freud, onde era o isso, lá o eu deve advir, né, está retomada aqui com todas as letras. Né? O analista tem que se colocar aí, né, ao lado do eu, e a sua força de síntese, sua pulsão de síntese, como Lacan vai chamar, para que partes do id sejam controladas, né? Para que partes do id sejam submetidas a esse poder de síntese do eu. Muito bem, então, sempre lembrando, né, a colocação, né, da psicanálise dentro dessa grande genealogia da história da psicoterapia. Né, o Freud tem, sim, interesse, né, em fazer com que o eu se fortaleça ao longo do processo psicoterapêutico. E aí, claro, sempre estou lembrando para vocês, né, da crítica do Lacan, que a um só tempo tem que ser acolhida, mas também pode ser lida com mais cautela, né? Essa crítica que vai dizer a psicanálise não é uma pedagogia, a psicanálise não é uma ortopedia moral, a psicanálise não tem nada né, de mestria, ao contrário, né? Acho que isso é exagerado demais, né? Mas é correto, né? Então, é exagerado porque é claro que no final de uma análise a gente está esperando que o eu se defenda melhor, não se submeta de forma tão violenta às paixões ou aos outros, né? Então, é claro que essa ideia de final de análise está ligada aos nossos ideais morais, aos nossos ideais políticos, é impossível desatrelar isso, tá? Mas o Lacan está correto ao suspeitar, ou fazer com que a gente sempre coloque em crítica, coloque em debate esses ideais morais, a força, né, desses ideais, como que isso entra na análise, tá? Então, é só não jogar o bebê junto com a água suja fora, tá? A crítica é muito bem-vinda, né, porque tem, sim, riscos de moralismo, riscos de mestria, mas dizer que não há nada disso numa análise também me parece muito ingênuo, né, muito apressado, tá bom? Bom, aí a partir disso, no terceiro parágrafo, ainda no segundo parágrafo, no final, o Freud, né, fala algo que eu acho que vocês têm que grifar sempre, 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 uma frase para a gente sempre retomar. Um ego normal dessa espécie é, como a normalidade em geral, uma ficção ideal. O ego anormal, inútil para os nossos fins, infelizmente não é ficção. Na verdade, toda pessoa normal é apenas normal na média. Seu ego aproxima-se do ego do psicótico num lugar ou em outro, em maior extensão, e o grau de seu afastamento de determinada extremidade da série, da sua proximidade da outra, nos fornecerá uma medida provisória daquilo que tão indefinidamente a gente está denominando de alteração do ego. Tá? Muito bem.
Isso, Simon. A gente é maestro, né? Eu gosto dessa metáfora do maestro, assim, né? Elas têm lá a sua autonomia, a gente tenta, né, de alguma maneira, fazê-las soar, né, de maneira mais harmônica, né, mais egossintônica, é um termo que vai aparecer aqui no final do texto também. Então, a ideia é essa, né, tentar alguma sintonia, né, melhor com essas forças pulsionais, né, dependendo das nossas condições, que podem ser, aí, terceiro parágrafo, congênitas ou adquiridas, né? Então, antes de passar para o terceiro parágrafo, vamos falar um pouquinho dessa normalidade. Freud vai voltar a ela logo em seguida. Aqui fica explícito, né, que a psicopatologia freudiana ela é continuista e não estruturalista, como a gente vai ver no Lacan, por exemplo. Tá? Aqui fica evidente isso. Se isso não foi evidente para vocês, eu não sei mais o que pode ser, né? Então, Freud é continuista, né? O eu é uma ficção ideal, né, não existe na prática, e ele vai se aproximar do eu psicótico num lugar ou no outro, tá? Ou seja, ele é totalmente continuista, né? Não tem isso em Freud, né? Ou a gente é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Isso aparece, eu acho, numa doxa lacaniana, né? Num certo tipo de leitura, que eu acho também muito apressada do Lacan, de situar essas estruturas muito separadinhas, tá? Então, só para retomar isso. O eu em Freud, ele é apenas ficcionalmente normal. Tá? O Freud nunca acreditou nisso, nem no final da análise. Tá? Eu acho que a gente está caminhando nessa direção. E no próximo parágrafo é exatamente nessa direção que ele vai. O eu, na verdade, serve para mediar os conflitos com o id, com o mundo externo, ou seja, o eu ele vai ser lido muito a partir dos seus mecanismos de defesa. Quem leu isso muito bem foi a filha do Freud, Anna Freud, né? E esse texto que o Freud cita aqui, né, nesse próximo parágrafo, que é o eu e seus mecanismos de defesa, né? Então, essa ideia de que o eu tem que ser fortalecido, é fortalecido nessa direção, ok? De ter defesas mais flexíveis. Essa é uma ideia que eu vou defender no final da leitura aqui, tá, pessoal? O final de análise, eu acho que tem a ver com flexibilidade do eu, né, para se defender tanto do mundo externo quanto do mundo interno, né, das pulsões, tá? Flexibilidade, me parece, vai ser uma palavra importante para a gente pensar no final da análise. No próximo parágrafo, o Freud vai usar a metáfora do livro, né? Metáfora para quem gosta de livro, vocês estão vendo aí? Para quem gosta de ler, uma metáfora maravilhosa para pensar a repressão e o trabalho de edição, tá? Vou passar rapidamente por isso, uma metáfora muito bonita, que eu acho que vale a pena a gente citar. Né, o Freud vai falar de um dos grandes mecanismos de defesa, então ele está falando lá dos mecanismos de defesa da Ana, e que a Ana, né, organiza nesse livro, né, e o grande mecanismo de defesa, pedra angular da psicanálise, é o recalcamento, é a repressão, né, e aí ele compara a repressão ao trabalho de edição, né, é uma edição que vai, né, numa época em que os livros ainda não eram editados, né, nas prensas e tal, a gente tinha os copistas, né, editores que mudavam uma palavra ou outra, mudavam inclusive o sentido, né, que ele não concordava e copiava, né, uma palavra ou outra e tal. Então, essa aqui é uma metáfora muito boa. Parênteses muito rápido, eu li um conto recentemente, chama O Tradutor Cleptomaníaco. Recomendo a leitura desse conto. É de um escritor húngaro, cujo nome certamente eu não vou lembrar. Se alguém puder dar um Google aí, O Tradutor Cleptomaníaco. É um conto muito engraçado, muito bom, vale muito a pena ler, porque tem tudo a ver com essa metáfora aqui, no sentido de que o tradutor vai lá, quando ele traduz, ele rouba uma palavra, ele tira uma palavra, ele muda, né? Então, o processo de defesa tem a ver com isso, né? Como se a gente fosse um livro, né, editado muitas e muitas vezes por esses editores, ora cleptomaníacos, ora moralistas demais, ora, né, defensivos demais, tá? Então, eu queria que vocês retomassem isso, né, como metáfora, né? A omissão, a deformação, a falsificação, as alterações. Então, é esse tipo de alteração que o Freud está falando do ego, né?
alterações daqui do ponto de vista metafórico, né, com relação à leitura de um texto, à escrita de um texto, né, deformações, falsificações, aliterações, né, enfim, né, sumiço de palavra, né, eu acho que vale a pena, então, usar um pouco essa metáfora para retomar isso. O que o Freud está falando de alteração no ego? Né? Está falando disso, tá? De como o eu se defende diante do seu desejo, de como o eu se defende dos traumas externos. Tá? Isso. Essa é a ideia, Simon. Né? Na análise, a gente vai conseguindo sentir o que foi alterado ao longo do texto. Né? O que foi alterado ao longo do texto? Nossa, eu pensei que isso não podia ser lido dessa forma. Né? Então, para o bibliófilo, né, essa metáfora do texto é tipo prato cheio, né? Então, assim, eu me ver como um livro, né, como um texto, tem a ver com isso, né? Né, meus pais me leram desse jeito, ou, né, não me deixaram ver, né, uma parte escrita aqui de mim, que agora eu consigo ler de uma maneira diferente, né? Eu aprendi, né, a traduzir essa parte dos meus afetos de uma maneira diferente, etc. Tá? Esse processo de releitura, retradução de si mesmo, etc., tem a ver com o que o Freud vai seguir aí adiante, vai dizer, olha, o eu, no início, ele está preso aos seus processos de defesa infantis, né? A gente tem que ajudar na análise a fazer com que esses processos de defesa fiquem mais sofisticados, porque, de outro modo, eles continuam funcionando, né, infantilmente. Então, resolver a infantilidade no ego adulto é uma das grandes metas do trabalho analítico para o Freud. A ideia de ajudar o eu a amadurecer ali onde ele se fixou, né, em processos de defesas muito infantis. Isso vai aparecer no Freud como um todo. Tá? Sobre alienação, Eugênio, no sentido marxista, você está dizendo, né, um atravessamento das alienações, se for nesse sentido mais marxista, eu acho que cabe falar, né, assim, do como articular isso aqui com o que o Freud está dizendo, né? Tem uma crítica e um acolhimento, né, desse conceito dentro da psicanálise, né, a partir do diálogo com o Marx. A crítica ao conceito de alienação, isso está presente no Foucault, por exemplo, eu acho que o Foucault acompanha em grande medida a psicanálise aqui, né, ou a psicanálise acompanha o Foucault, é o seguinte: se a gente pensa na alienação como um certo tipo de, no sentido das ideais coletivos, imperativos sociais, perfeito. É isso mesmo. Então, é nesse sentido mesmo. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, nesses imperativos sociais, nos códigos sociais que me formam, né? A ideia de alienação parece, e isso estava mais ou menos presente no Marx mesmo, parece pressupor, ou parece desejar, no final do processo do cuidado de si, né, ou da revolução própria que o sujeito vai fazer, parece pressupor que, no final do processo, eu não seja mais alienado. Eu saiba do meu desejo. Eu consiga perceber todas as forças que condicionam o meu desejo. Ora, para o Foucault, né, e para a psicanálise também, isso aí é idealizado demais, né? Isso é muito, né? É como se a gente pudesse, no final do processo revolucionário, né, finalmente se livrar das forças sociais, das forças dos códigos que nos subjetivam, que nos condicionam, que nos submetem. Né? O Foucault vai ser um pouco mais pessimista, e a psicanálise também, e vai dizer o seguinte: seria passar de modos de dominação para outros, né? Outros modos de dominação, outros jogos de poder, mas mais abertos, mais flexíveis, mas dizer que eu estou livre, né, dos jogos de dominação, livre dos jogos de poder, livre de qualquer código, né, que me condiciona, aí seria ingênuo demais, tá? Mas é evidente, né, que quando eu percebo alguns jogos que estavam me dominando,
e aí eu passo para outros jogos mais abertos, mais complexos, melhora a minha situação, né? Então, né, aprendizagem, por exemplo, sobre racismo, ou feminismo, ou homofobia, quando eu aprendo quais jogos estão ligados a esses termos, né? E eu aprendo, por exemplo, né, como eu, branco, necessariamente sou racista, e eu passo, então, para esse outro campo, pô, estou sendo racista, necessariamente, estruturalmente, eu sou racista. Então, eu vou ficar muito mais atento, se eu não quisesse continuar sendo racista, às minhas ações, ao que eu faço, ao que eu falo, como eu me conduzo com o outro, etc. Isso quer dizer que eu me livrei dos jogos da raça, de classe, etc? Óbvio que não. Eu tornei eles mais complexos, eu tornei eles mais abertos, né? O enigmático, etc. Então, acho que esse é um ponto aqui, né? Arbitrar melhor sobre os limites do eu e do outro. Isso, eu consigo arbitrar melhor, consigo falar melhor. E esse é o objetivo do Freud, trazer aquilo que era do isso, ou seja, aquilo que era do inconsciente, aquilo que estava muito no pré-consciente também, aquilo que era código, né, mas que eu não reconhecia como fator condicionante do meu comportamento, eu trago para o domínio do eu. Então, né, Freud, Marx, Foucault, Nietzsche estão indo todos eles na mesma direção, né? Essa epistemeia aí do final do 19, né? Começo do 20, que está inflacionando, num certo sentido, os poderes da razão, né? Os poderes do eu, e desse manejo, né? Como Simão está dizendo, o manejo dos meus afetos, manejo disso que fizeram de mim, né? Todos eles estão indo nessa mesma direção. Alguns com um pouco mais de força, né, dizendo, não, há uma liberdade possível no final, há uma libertação possível no final, outros menos otimistas, né? Eu acho que o Freud se encaixa aqui, não dá para libertar total, sempre vamos ter algum tipo de condicionamento, de sujeição, etc. O que não quer dizer ser pessimista radical, gente, assim, eu não acho, né? Acho que, por exemplo, né, quando eu sei que classe, raça e gênero, né, marcam a minha subjetividade, por mais que eu não consiga sair desses jogos, tornar mais consciente a minha presença, o meu condicionamento, né, as minhas crenças e desejos como condicionadas por essa interseccionalidade, isso me torna mais possível, né, de lidar, de manejar, de enfrentar e essas linhas de força que condicionam o que eu sou, né? Onde que a raça entra, onde que o gênero entra, onde que a classe entra, né? Eu fico mais atento a mais fatores, né, para entender o meu desejo. Então, acho que não é uma liberdade, né? Não estou mais no vácuo do poder, por assim dizer, não existe esse lugar, né? Mas é melhor, né, do que não saber, tá? Acho que a análise é um pouco esse encaminhamento. E isso tudo vai exatamente tirando o sujeito do infantilismo, tirando o sujeito daquelas defesas infantis, né? O ego do adulto, com a sua força aumentada, continua a se defender contra os perigos que não mais existem na realidade, quando eles estão usando as defesas infantis. Ao longo da análise, é como se o analista dissesse o tempo todo, né, no sentido bem winnicottiano, esse perigo já passou, né? Você tem mais recursos agora, e recursos melhores, para se defender, né, desses perigos que já não são tão perigosos assim, olha direito, né? Olha para essa posição aqui, já não é tão perigoso, né? Então, essa ideia que o Freud está passando aqui. Durante o tratamento, o nosso trabalho terapêutico está constantemente oscilando para trás e para frente, como um pêndulo, entre um fragmento da análise do id e um fragmento da análise do eu. Num dos casos, desejamos tornar consciente algo do id, outro queremos corrigir algo no ego. Essa ideia de pêndulo, né, entre algo do id e algo do ego, é muito importante, né? O Laplanche vai retomar isso, depois vocês veem o vídeo que eu fiz sobre o texto do Laplanche, Objetivos do Tratamento Psicanalítico, né? Essa ideia do pêndulo vai ser retomada pelo Laplanche, né? Então,
pensem nisso, eu acho que isso se mantém até hoje, gente, assim, como direção clínica, como método clínico, né, que todos nós vamos utilizar quando estamos atendendo. Tem uma hora que a análise é uma análise muito ligada ao processo primário. Tem a ver com cortar, né, as palavras, né, misturar os sentidos, dar o mesmo valor para o sonho e para o acontecimento real, né? Tudo isso é o processo primário, tá? Dá muito valor para o sintoma, para o ato falho, né? Processo primário. Então, análise do ID, por assim dizer. Trazer esses conteúdos à tona, falar dos desejos, né? Falar dos desejos de maneira mais próxima, né? Dessa linguagem do pré-consciente e do inconsciente. Por outro lado, no pêndulo, num outro movimento, na mesma análise, com o mesmo paciente, às vezes na mesma sessão, a gente vai trabalhar com o eu. Então, vai ajudar, vai acolher, vai conversar, vai dar sentido, né? Não vai angustiar o paciente demais, né? Vai dizer, não, calma, né? Pô, gostei demais da sessão, né? Trabalhamos isso hoje, né? Pô, o que que você achou? O que que você está achando? O que que você acha? Tentar trocar mais nesse sentido do eu, de situar o sujeito, né, dentro do trabalho analítico, não para destruí-lo, né, não para deixá-lo sozinho na angústia, desamparado. Não, às vezes vai ter um trabalho terapêutico aqui de acolhimento, de contenção, né, de holding, que é trabalho analítico também. Trabalho que tem que ser feito desse lado, até para o paciente suportar, né, os processos mortíferos que a análise vai trazer, né? Deixar de ser o que se é, desconstruir sua identidade, tudo isso dói muito, produz muita angústia. Então, essa é a análise do isso. Tem que acontecer. Para ser análise, tem que doer um pouquinho, tem que angustiar mesmo. Mas não é só angústia, é também acolhimento, é holding, é manejo, ok? Também se confrontar com o que a gente não pode saber. É o mais angustiante, sem dúvida, né? Falta de garantidor sobre as nossas decisões, isso, né? O analista tem que sustentar isso também, não tem garantia, né? Isso que a gente está decidindo aqui na análise, né? Isso que você está, né, na dúvida, isso, você vai ficar ou não vai ficar casada, se você vai, né, sair do emprego ou não, se você vai mudar de país ou não tem garantia para nenhuma dessas escolhas, para nenhuma escolha, né? E a análise certamente não dá, né, essa garantia, mas te ajuda a entender, né, quais são os determinantes, o que seu desejo, para onde seu desejo está caminhando. Então, isso que ajuda muito, né, mas sem garantia. E no último parágrafo da parte 5, né, Freud termina dizendo: o efeito ocasionado no eu pelas defesas pode ser corretamente descrito como uma alteração no eu, se por isso entendemos um desvio quanto à ficção, ele insiste, né, quanto à ficção de um ego normal, que garantiria lealdade inabalável ao trabalho de análise. É fácil, portanto, aceitar o fato, demonstrado pela experiência cotidiana, de que o resultado de um tratamento analítico depende essencialmente da força e da profundidade da raiz dessas resistências que ocasionam uma alteração no ego, tá? Então, nessa parte 5, Freud está falando, né, das forças do eu. Elas também existem, né? Podem ser mais ou menos fortes, podem né, serem auxiliares ou não do trabalho analítico. E, de novo, a gente está no escuro aqui. De onde essas alterações vêm? Como que essas forças são formadas? A gente tem alguma direção, certamente, né? A gente tem algumas hipóteses, assim, de como que o eu é formado, né, a partir da psicanálise, né? Mas a gente não tem todas as informações, todos os fatores, não, o eu, né, é formado de maneira ambiental por esse e esse caminho, né, ou, né, formado de maneira genética e inata, né, e essas características aqui necessariamente são inatas. A gente não tem esses fatores absolutamente claros. Sabemos de muitos, né, mas a ideia aqui do Freud é essas alterações no eu dependem, né, são fatores fundamentais para entender, né, como que vai se dar a análise. Tá? Já perdi pacientes pelo meu desejo ser maior que o paciente podia suportar. Ótimo, Simão. É sempre importante lembrar, né, cara, assim, da importância da conta-transferência, né, a força que o analista tem que ter. O Freud vai falar bastante nessas últimas partes aqui, né, do analista como professor, o analista como um eu que é melhor, superior,
né? E aí eu acho que entra esses riscos, né, da gente se tomar como melhor, mais bem, mais normal, né, mais bem analisado, etc. É um dos grandes riscos, né? Muito bem. Parte 6. Não temos razão para discutir a existência e a importância de características distintivas, originais e inatas do ego. Então, Freud continua aqui, né, recomeça dizendo, olha, tá, eu estou falando dessas alterações, eu sei que elas existem, essas alterações inatas, né, algo do inato do ego, mas eu não consigo dizer muito disso, né? Id e ego são originalmente um só, tampouco implica qualquer supervalorização mística da hereditariedade, né? Mesmo que antes do ego surgir, as linhas de desenvolvimento, tendências e reações que posteriormente aparecerá já estão estabelecidas para ele. Então, Freud, ele fica meio ambivalente, tá vendo, no texto? Né? Tipo assim, ele está dizendo, olha, eu acho que tem alguma hereditariedade, tem alguma força inata, né, essas linhas, tendências, reações, né, já estão mais ou menos pré-estabelecidas, pré-estruturadas. Mas dizer que a gente sabe quais são essas forças, como distinguir claramente o que é ambiental do que é hereditário, isso a gente não sabe, não vai saber, tá? É muito difícil, inclusive na pesquisa atual, né, gente, assim, é muito difícil ir separando fatores hereditários, genéticos, dos fatores ambientais, né? Parte da pesquisa em psicologia e psiquiatria, né, isso é muito fundamental, a gente continuar estudando, continuando fazendo estudos, experimentos, né, clínicos ou empíricos, para tentar distinguir, né, o que é hereditário inato, o que é ambiental traumático, tá? Mas saber, assim, distinguir claramente uma coisa da outra, por exemplo, nas psicoses, né, ou no autismo, né, que gerou, né, uma celeuma gigante ao longo do século XX, né, porque antes a psicanálise situava isso de forma muito ambiental, acho que é um ótimo exemplo para a gente falar disso aqui, né? O autismo, leia um livro do Bruno Bettelheim, por exemplo, A Fortaleza Vazia, vocês vão ver o Bruno meio que acusando as mães, né, a mãe geladeira, a mãe fria, a mãe que deixa o olhar do bebê passar, né? Isso gerou, né, muito ódio, e um ódio legítimo, né, das mães, dos pais, com relação à psicanálise, porque estava acusando, né, de ser ambiental as razões do autismo. Hoje a gente percebe, por vários experimentos clínicos e empíricos, que o autismo tem uma base biológica considerável, considerável, né? Há, obviamente, né, funcionamentos autistas causado por razões ambientais? Claro que há. A clínica mostra isso de forma evidente, né? Tanto é que a terapia, né, com esses pacientes muda esses pacientes, né? Torna esses pacientes menos autistas, né, mais afeitos à gramática afetiva, né, compartilhada. Mas na maioria dos casos, né, onde esse diagnóstico se instala, a gente não vai ver a terapia funcionar dessa maneira, ou seja, é algo hereditário, é algo genético, é algo inato que está lá estabelecido, né, como uma condição desse sujeito, dessas alterações no eu. Tá? Esse é um ótimo exemplo na história da psicologia e da psiquiatria de como que, né, ora a gente vai situar mais a força no ambiente, ora no inato, e a gente precisa continuar pesquisando o tempo todo, sem tanta certeza, né, sobre a origem, né, do sofrimento mental, tá? Mas insisto, como eu falei no início, a psicanálise ela está sempre procurando, insistindo mais, eu acho de maneira correta, nos fatores ambientais, tá? Traumáticos, sexuais, libidinais, né, na nossa história com o outro, ok? Mas o Freud está, né, como pesquisador aqui dizendo, as resistências podem ser tanto determinadas pela hereditariedade, quanto adquiridas em lutas defensivas. Tá aí o Freud, pesquisador, dizendo, ó, é os dois, né? Como saber distinguir? Aí é pesquisa, são, né, centenas de anos, o treino não está resolvido de jeito nenhum, tá? A distinção topográfica do que é o ego, do que é o id, né, perde muito seu valor para a nossa investigação quando a gente fala disso. A gente pode falar, por exemplo, de uma adesividade da libido, né? O termo também pode ser substituído por fixação, né? Um termo que aparecia na obra do Freud mais inicialmente, né? Adesividade da libido.
os processos de tratamento que colocam em movimento nessas pessoas são muito mais lentos que em outras. Então, Freud está falando assim, olha, tá vendo? Existem pessoas que têm uma adesividade da libido muito alta. Isso é hereditário ou isso é ambiental? Está posta a questão, né? Mas na clínica a gente vê mesmo. Nossa, tem gente que fica agarrado, né? Em tudo, né? Os obsessivos são clássicos nisso, né? Não muda, muda muito lentamente, tem muita dificuldade. Do outro lado, na histeria, que é muito frequente, essa adesividade da libido é baixíssima. Muda toda hora é outra pessoa, toda hora quer uma coisa, toda hora quer uma coisa diferente, né? E aí o Freud está dizendo, de onde que isso vem? Essa lealdade, né, catexial, essa lealdade dos investimentos, né? É inato ou é ambiental, né? Não se sabe, o que se sabe é que na análise a gente sente, né, como um analista, enquanto um escultor, aí vem a metáfora da escultura, que o analista às vezes está esculpindo em pedra, com esses pacientes obsessivos, por exemplo, que demoram a mudar, que exige muito trabalho do analista, e ora parece que o analista está esculpindo em gesso, em água, né? Porque não muda muito rápido, e parece que isso é bom para análise, mas, né, termina uma sessão, não, agora resolveu, deu, que mudança boa, que encontro bom, na próxima já é outra coisa, né, presa a outros sintomas, etc. Tá? Então, essa adesividade psíquica ou adesividade da libido ou inércia psíquica, né, são forças, né, que o Freud está colocando aqui no eu, entre esses dois campos, o hereditário e o ambiental. Tá? Vamos ver as questões aqui de vocês. Você acha que diferença entre o que se deseja e o que se escolhe fica mais claro depois da análise? Acho que sim, Eugênio. Acho que esse é um dos objetivos, sabe, da análise, né? Saber o que eu estou escolhendo, por que eu estou escolhendo, disso ficar mais claro. E, ao mesmo tempo, aí eu gosto muito do paradoxo, assim, no sentido winnicottiano, de entender que o meu desejo também é enigmático, também, entende? Assim, eu vou ser muito mais capaz, no final da análise, de te dizer, eu desejo isso por conta dessa história, mas eu também vou ser mais capaz, no final de análise, de te dizer, tá tudo bem eu não saber de todas as raízes, de todas as explicações do meu desejo. Esse é o meu gesto, é o meu corpo que diz, é o meu corpo que deseja, sabe? Então, assim, sustentar esse paradoxo vai ser importante no final da análise. Quer dizer, é o que é, mas também ser capaz de dizer, não, é porque isso, tem essa história, eu consigo contar uma história melhor do meu desejo, ao mesmo tempo que eu consigo dizer, olha, nessa história que eu estou contando, tem umas páginas aqui que estão absolutamente borradas e escuras e enigmáticas, e está tudo bem. Eu acho que não é uma boa ideia ficar tentando colocar muito texto aqui, não. Vai atrapalhar. O que torna esse livro bonito é exatamente os silêncios, os enigmas, as contradições, e eu não estou mais a fim de resolver isso, porque não está mais me fazendo conflito, não está mais me dilacerando. Então, o enigma não me dilacera, ao contrário, eu acolho o enigma, né? Então, acho que é um paradoxo que a gente tem que sustentar, tá? Quem não faz análise está mais propenso a se frustrar por confundir o desejo com o que é colocado por ideais coletivos? É a nossa sardinha, né, Eugênio? É a nossa sardinha que a gente está vendendo. Eu espero que sim, eu espero que isso aconteça, né? Brincadeira à parte, é claro que eu espero que quem faça análise consiga ser mais inteligente, né, nesse sentido, de conseguir distinguir o que se deseja, o que é ideal coletivo, o que é código que está me controlando, né, e o que efetivamente é meu gesto, né? Claro, mas sou suspeito para falar, porque eu estou vendendo isso, né? A gente está dentro desse campo profissional, então, né, com todas as suspeitas aqui colocadas, eu acho que os processos terapêuticos eles devem produzir isso, necessariamente, né? Eu preciso pressupor esse ideal, né, de que alguém que cuida de si mesmo de forma responsável, aberta, né, que está disposto a ouvir a si mesmo e o seu desejo sem moralismo,
né, ele certamente vai sair melhor desse processo que alguém que está fazendo isso com moralismo. Por exemplo, eu posso, né, pensar nos tratamentos religiosos, né, ou nas mudanças religiosas, que mudam as pessoas. A gente vê isso todo dia, gente, todo dia no consultório, na família da gente, todo dia. Sujeito que era drogado, que, né, era, enfim, muito desorganizado, entrou para a igreja, melhorou, se organiza, tá lá, né, disciplinado, ajuda as pessoas, enfim, né, a gente conhece as histórias. Esse sujeito, né, ele está mais consciente, mais tranquilo, mais afeito, por assim dizer, a reconhecer o seu desejo, a esses enigmas, a sexualidade infantil? Eu pressuponho que não, entende? Eu acho que ele melhorou em muitos aspectos, eu não estou negando os efeitos terapêuticos da igreja, da religião, das tradições do yoga, por exemplo, entende? Claro que tem efeito terapêutico, é absurdo negar que, né, tem efeito terapêutico, mas os efeitos são diferentes, eu tenho que defender isso também, né? Na análise, essa prática laica, né, profundamente atrelada ao antifascismo, o que se produz na análise é diferente da igreja, entende? Quanto efeito terapêutico. Então, estou pressupondo isso sempre, tá? Sim, Simon, transgeracional, bem lembrado, tá? Assim, quero, né, sempre relembrar, né, dos estudos que têm aparecido, né, do Torok, né, da Torok, como é que chama o nome? Maria Torok e o parceiro dela, esqueci o primeiro nome, mas enfim, a casca e o núcleo, né? Se vocês quiserem estudar um pouco sobre transgeracional, recomendo esse livro, difícil, mas absolutamente necessário, que é outro fator, né, Simon? Diferente da hereditariedade e diferente também do meramente ambiental, o transgeracional, entende? Às vezes uma coisa assim que aconteceu lá com meu avô, minha avó, né, que de alguma maneira passa e isso chega lá, né, em mim, entende? E aí eu só vou saber disso muito tempo depois, ninguém tinha me falado, isso não estava claro no ambiente, mas são mensagens que vão sendo também endereçadas. Isso também é um dos fatores, né, para além aqui, para complicar mais ainda, né, para além do meramente ambiental, meramente hereditário. Algo que está no meio do caminho, por exemplo. Qual que é o estatuto do transgeracional, tá? Os Torok, né, vão falar um pouquinho disso. Jocelice, é esse mesmo o nome do autor, obviamente eu não consigo falar, né? Dessokostolani, tá? Húngaro eu ainda não aprendi, apesar de querer ler o Ferenczi no original, mas é isso. Leiam esse conto, deve estar circulando aí na internet, é muito bom, tá? Isso, Heloína. Às vezes é isso, né? Para algumas coisas, só sei que é assim, né? Só sei que eu sou assim. Para algumas coisas vai ser assim mesmo, né? O nosso corpo vai ser prioridade nisso, tá? Aí, falando dessa adesividade psíquica, né, dessa inércia psíquica, adesividade da libido, o Freud vai falar, pô, tem alguns pacientes que são difíceis demais, né? E aí ele vai ser um pouco preconceituoso aqui, na minha opinião, quando ele fala dos pacientes mais velhos, né, eu acho que é nesse parágrafo aqui que ele vai falar, que são pacientes que não mudam, né? Tem distribuição de forças, são imutáveis, são fixos, são rígidos, né? Encontra-se a mesma coisa em pessoas muito idosas, em cujo caso ela é explicada como sendo devido ao que se descreve como força do hábito ou exaustão da receptividade, uma espécie de entropia psíquica, tá? Então, nesse parágrafo aqui, esse parágrafo vai ser criticado muitas vezes, né, por nós que estamos estudando a velhice também. Eu tenho 2 mestrandas, né, que concluíram seus trabalhos, e a gente criticou bastante essa passagem, porque nem sempre, né, na velhice, assim, então, e a questão clínica é, por que isso tende a acontecer na velhice do ponto de vista clínico, né? Porque isso não parece ser algo natural, entende? Assim, de que os mais velhos vão ficando cada vez mais fixos, rígidos, e com uma entropia psíquica, né? Uma exaustão. Nem sempre. A gente vê muitos velhos, né, que querem transar, que querem viajar, que querem escolher outra profissão, que querem estudar, que querem começar uma vida nova,
né? Então, assim, a grande questão é pensar na velhice também dentro dos nossos códigos sociais, né? Onde que a gente tem situado os velhos, que tipo de mensagem a gente tem endereçado para os mais velhos. Eu acho que isso é uma questão que está ainda em aberto, que não é tão posta aqui como o Freud colocou, tá? Não é tão simples assim, tá? Me parece preconceituoso isso aqui, nesse sentido de pensar que o velho está sempre exausto, né? Está sempre fixo e rígido, imutável. Não é isso que a gente vê na clínica, não, tá? A gente vê isso, mas aí quando esse sujeito vai para a clínica, né, gosta da análise, ele muda também, né? Ele sai de casa, ele muda para a praia, ele acha namorada, ele vai dançar, ele vai viajar. Uai, então não é natural. Então é sinal de que tem alguma coisa social, né, que fez com que a velhice se situasse também nesse lugar da rigidez, da entropia, da exaustão, etc. Isso sem falar no capitalismo, né, que deixa a gente no bagaço depois dos 65. Isso, exatamente, Helenice. Né? A religião, eu gosto muito de acolher, sabe? Assim, o que acontece lá na religião? Né? Religar algo que estava muito espalhado no sujeito, né? E o problema seria exatamente esse, assim, se exclui com isso o sujeito desejante, se exclui a sexualidade infantil, mas dizer que não tem trabalho terapêutico né, assim, eu acho injusto, né, com o trabalho que as igrejas fazem, né? Claro que tem. Claro que tem. Isso é um problema político para a gente, assim, porque vocês estão vendo a volta, por exemplo, das comunidades terapêuticas. Isso é um problema político da nossa categoria, estou falando como psicólogo agora, né, que a gente vai ter que lutar muito bravamente nos próximos anos, assim, é uma questão para agora, é urgente, está acontecendo agora, né, está na pauta do Congresso, né, está acontecendo já, né, se a gente vai deixar, por exemplo, né, todo o campo da toxicomania sendo dominado pelo discurso terapêutico religioso, né, porque na prática eles estão se organizando tanto lá no Congresso, com bancada religiosa gigante, né, quanto culturalmente, socialmente, para dizer, não, esse sujeito muda quando ele encontra Jesus, né? E aí? Então a gente precisa se organizar politicamente, porque senão a gente vai deixar esse campo lá para o religioso. Isso é muito perigoso. Então, não é negar que tem efeitos terapêuticos, é óbvio que tem, a gente vê isso, eu insisto nessa experiência do dia a dia. Vocês devem conhecer alguém, né? Todo mundo conhece, né? A experiência do dia a dia, do sujeito, o sujeito transformou, o sujeito mudou mesmo, né? Encontrou Jesus, ou foi para o terreiro também, não é só a experiência cristã fundamentalista, não, né? Outras experiências religiosas também. Foi para Umbanda, foi para o Daime, né? Pô, melhorou, se organizou, etc. Mas vocês conversam com esses caras, eles ficam rígidos, eles viram homofóbicos, eles viram bolsonaristas, né? Então, enfim, problemas, né, graves, né, do sujeito que vão melhorar efetivamente, vão se organizar, mas aí, né, vira bolsonarista, né, vira homofóbico, vira, né, um microfascista, e aí, pô, então é isso, né, esse é o objetivo, né, de uma terapia ou de um processo terapêutico, quer dizer, né, produzir microfascismo, entendeu? Então, assim, essa é a nossa luta, né? Tipo, não pode produzir isso no final de uma análise, né? É algo que a gente tem que, né, colocar aqui em debate. Olha, se produz fascismo no final, né, intolerância, violência, né, homofobia, né, violência contra si mesmo, etc. Pô, isso tem que ser, no mínimo, colocado em debate, tá? No mínimo, né? Será que parte dos efeitos positivos das religiões não seriam os espaços de socialização? Claro, sem dúvida, né? Ser acolhido, né? Vamos ler os textos do Ferenc sobre acolhimento, hospitalidade, né? Os últimos textos dele, né? Eu acho que esse é um dos grandes trunfos da religião, que a sociedade capitalista não dá, entendeu? A gente não tem centros de acolhimento, centros de compartilhamento identitário afetivo, não tem, né? Aí chega lá na igreja, o cara fala, pô, você é amado, né? A gente te ama, aqui você existe, aqui você tem poder, aqui você pode pedir que você vai ser atendido. Pô, o cara, né, tá lá e se encontra. Claro que essa é uma das fontes muito poderosas, né? Além de todas as práticas microterapêuticas que existem nessas práticas religiosas, gente.
né, de conversa, né, do pastor estar ali em cima, dos grupos de leitura, micropráticas terapêuticas que vão funcionar. Então, o psicólogo tem que estar interessado também no que eles estão fazendo, né, para a gente entrar nesse campo político. Esse campo é nosso, na verdade, ele tem que ser dominado pela ciência, né, pela psicologia, né, para que a religião não tome esse lugar. A religião tem o lugar dela, beleza, é o lugar dela, mas enquanto política pública de tratamento de um problema gravíssimo de saúde, que é a toxicomania, quem tem que estar à frente do processo é a psicologia, a psiquiatria, principalmente a psicologia, tá? Então, assim, isso tem que estar, né, na pauta, na nossa pauta, beleza? Exatamente, Denise, Helenice, esse é o grande problema. Tudo bem. Aí, beleza. Então, Freud está falando aqui da adesividade da libido, da inércia e tal. Aí aí ele vai falar de um outro problema que, bom, o que mais que impede a análise? Aí ele entra com a grande pedra, né? É uma coisa que vai impedir a análise, fundamentalmente, é a pulsão de morte, né? A pulsão de morte impede que a análise prossiga para aquilo que seria, né, um bom termo, né, um bom fim, né? Então, sentimento de culpa, necessidade de punição, o masoquismo, a reação terapêutica negativa, perdão, a reação terapêutica negativa, o masoquismo, tudo isso junto, né, se articula à pulsão de morte, né? Então, gente, esse é o elemento que é, assim, disruptivo mesmo, né, que causa angústia, que a psicologia como um todo vai lá e coloca o dedo, né, na psicanálise para dizer, tá vendo, né? É um tratamento ineficaz, é um tratamento cuja eficácia, né, a evidência das suas eficácias são colocadas em xeque. Mas é claro que sim, porque a gente não acredita nesse tratamento bem sucedido no final, porque a gente está pressupondo, né, que nós somos movidos também pela pulsão de morte. Né? No caso do Laplanche, a pulsão sexual de morte, né? No caso do Winnicott, que não, né, compra a ideia de pulsão de morte, que a gente também é movido por forças destrutivas, forças de destruição que não vão se apaziguar, por nenhum método terapêutico, nem o religioso. Né? Não vai se apaziguar. Então, a pulsão de morte é um dos outros elementos, né, que se defende contra o restabelecimento, né, decidido a pegar-se à doença e ao sofrimento. Está aqui o Freud defendendo a presença da pulsão de morte, e aí não há terapia que dê conta, ok? Não há terapia que dê conta disso totalmente. É possível melhorar a minha relação com o masoquismo, com o sentimento de culpa, com, né, o meu próprio desejo, né, de destruição, de me destruir? Claro que é. Então, parte do trabalho de análise, insisto, é me tornar um pouco mais flexível com relação a esse desejo, tá, né, o conjunto desse desejo, que é o desejo ligado à pulsão de morte, tá? É possível terminar com isso, acabar com os efeitos da pulsão de morte? Eu duvido muito, e isso é o que a gente tem visto ao longo de 120 anos de psicanálise. Não é possível acabar com a pulsão de morte e os seus efeitos, mesmo depois de uma análise. A gente quer, né, ainda se atrelar ao masoquismo de uma ou de outra maneira, a gente se sente culpado, a gente quer ser punido, a gente entra em enrascada para ser punido, e não é só para ter prazer na dor, não é isso. A questão aqui, né, vou fazer um parênteses breve, né, porque é um tema que eu já explorei em outros vídeos, queria que vocês vissem. A questão do masoquismo em Freud, ela não está restrita a esse masoquismo erótico. O masoquismo erótico estaria resolvido, gente, a questão, né? Gozar apanhando um pouquinho, sendo enforcado, né? Ou gostando de trabalhar, né? Aderindo fortemente ao capitalismo, né? Sendo masoquista, né? Enfim, torcendo para um time de futebol, né? Que só perde, enfim, a gente tem várias maneiras, indo para uma luta, né? A gente tem várias maneiras de fazer o masoquismo erótico funcionar. Ok, né? Isso estaria resolvido. Dei sentido para o meu masoquismo, encontrei um lugar para o meu masoquismo. O Freud não está falando só desse masoquismo.
É trágico. A ideia do masoquismo em Freud, desde o texto fundamental, seminal, chamado Bate-se numa Criança, a questão do masoquismo em Freud é: eu procuro a minha própria destruição, eu procuro a minha própria morte. E não é para ter um prazer secundário. É isso que é trágico. O masoquismo em Freud, ele está ligado à pulsão de morte, não só ao prazer erótico. Quando ele consegue ser ligado ao erótico, beleza, eu dei tratamento a esse masoquismo mortífero. Mas quando não, ele continua sendo aquilo que ele é na origem, uma força de destruição pura do eu, tá? Recomendo a leitura de um livro chamado Masoquismo Mortífero, Masoquismo Guardião da Vida, do Beno Rosenberg. Beno Rosenberg, Masoquismo Mortífero, Masoquismo Guardião da Vida. É um livro espetacular, né? Vale muito a pena ler, uma leitura muito precisa do Freud sobre essa questão do masoquismo. Tá? Então, a gente está falando de questões mais radicais aqui, tá bem? E isso impediria, né, o desenvolvimento da análise até o final. Seria possível, necessário, a cultura criar mecanismos para lidar com a pulsão de morte? Sim. A psicanálise poderia ajudar nisso socialmente? Claro, eu acho que a gente faz isso. Acho que a gente já faz isso, né? Então, todos esses mecanismos, o esporte radical, o futebol, a luta, né? Enfim, o trabalho, né? Todos esses mecanismos sociais de explorar o sofrimento, né? A exploração política do medo, do ódio, né? Tudo isso tem a ver com esse tratamento social da pulsão de morte. Então, são linhas de força, por assim dizer, né? São vias facilitadas, como eu gosto de chamar, vias facilitadas sociais que ajudam a traduzir o nosso masoquismo, tá bom? Então, a própria religião. A religião é uma ótima via facilitada, né? Me ajuda a suportar o sofrimento, me ajuda a entender meu sofrimento como tendo um sentido místico, etc., tá? Leiam um livro de Jó, é um livro magnífico da Bíblia, né? Muito interessante, um livro de Jó que vai dizer o máximo do masoquismo mortífero tem sentido. Deus é fiel, né? Deus sabe o que ele faz, eu sei que Deus sabe. Então, eu peguei lepra, eu perdi minha família, eu perdi tudo que eu tinha, mas eu acredito, Deus tem alguma coisa para mim, né? Leiam esse livro, leiam o livro todo, o livro de Jó. É inacreditável, né? Deus fazendo uma aposta com o capeta, né? E o capeta botando para fuder, né? Fudendo o Jó, né? E o Jó lá acreditando, né? Que Deus tem, né? Planos para ele. Isso é uma aula sobre o masoquismo, como que o masoquismo vai ter um sentido a partir desse operador cultural, esse operador social, que é a religião. Um ótimo livro, um ótimo exemplo, né, para a gente entender como que o operador social, o operador religioso, né, dá sentido ao masoquismo mortífero, tá? Pode até ter o efeito terapêutico, mas é aflorado do superego no extremo. Isso. O Luiz está lembrando aqui da questão religiosa, né? É muito superegóico, né, Luiz, assim, questão da religião. Então, às vezes, não adianta, assim, né? Muitas vezes, claro, a experiência religiosa também é muito variada, né? Isso falando também de experiências orientais, né, ligadas ao yoga, por exemplo, enfim, outras práticas corporais, que podem ser menos superegóicas ou mais superegóicas, mas no geral, né, e é a minha impressão também, tá? Social, clínica, familiar, é muito superegóico, é muito violento, é muito mortífero. É um uso específico da pulsão de morte que se coloca, né, nessa experiência religiosa. Aquilo que não para de se inscrever. Sim, total. É isso aí, Lenice. Do ponto de vista lacaniano, seria isso, é o real, né? O mortífero seria esse, né, o Lacan vai aproximar muito, né, a pulsão de morte do real, algo que não tem como ser contido totalmente, tá? O masoquismo seria um sadismo com vetor invertido contra o sujeito? Essa é uma das teorias do masoquismo, a primeira teoria do masoquismo, né? Isso aparece nos 3 ensaios. Então, primeiro eu sou sádico, e aí depois eu inverto o vetor, e o meu sadismo dirigido contra mim, né, às vezes por conta de uma identificação com o objeto que eu quero matar, né, ou que eu quero agredir, eu viro esse vetor para mim, e eu estou agredindo o objeto, me agredindo. Primeira teoria do Freud, nos 3 ensaios.
Essa teoria vai mudando, principalmente em 2 textos, a partir de 24. O problema econômico do masoquismo e bate-se numa criança. Nesses 2 textos, gente, assim, o Freud, ele sacou que essa primeira teoria não dava conta de explicar o masoquismo. E aqui na análise terminável e interminável, isso já é evidente para o Freud. Porra, masoquismo não é só a inversão do sadismo. Não dá, é muito pouco para a gente entender isso que a gente vê na clínica todo dia. Das pessoas escolhendo, conscientes, depois de anos de análise, muito, depois de um processo terapêutico, escolhendo conscientemente continuar em situações nas quais só se fodem, só se machucam, só são prejudicados, não tem ganho nenhum. Tipo assim, tem um esforço enorme para a gente tentar ver algum ganho secundário, mas que não compensa de jeito nenhum. Tipo assim, pessoa que está lá na análise, assim, 2, 3, 5 anos, e aí fala a mesma coisa. Nossa, eu não consigo separar desse cara, ele me bateu de novo. Não, mas eu acredito, ele vai mudar. Né? Isso para dar o exemplo mais banal e trágico. Entende? Então, assim, não é ganho secundário. Ah, mas ele me sustenta, ele me dá dinheiro. Não, às vezes a gente está falando de uma mulher que trabalha, que tem dinheiro, que é independente, que é bonita, que é inteligente, e casa com um filho da puta. E fica, e continua. E tem consciência, porra, porque, nossa, tem um cara aqui que é ótimo, que me trata bem, mas só que eu não tenho tesão, não quero ficar com ele. Eu quero esse cara, que é um canalha. Entende? Então, assim, não é mais ganho secundário. Aí o Freud, nesses textos, né, problema econômico do masoquismo, bate numa criança, né, e no próprio, além do princípio do prazer, quando ele está apresentando a pulsão de morte, ele está dizendo, olha, tem um masoquismo que é originário. Ele é originário. Ele é próprio desse ataque da pulsão de morte contra o eu. Isso está lá desde a origem. Então, não é só, né, um sadismo invertido. Né? Quando eu consigo erotizar esse masoquismo originário, eu uso esse masoquismo em nome do eu. O eu se apropria desse ataque. Então, beleza. Então, o exemplo típico é o esporte radical, que eu gosto, né, desses exemplos típicos, né, bem didáticos, né, na cultura, é o esporte radical e a cena sexual masoquista. São os exemplos típicos. O eu se apropria do masoquismo e, ao invés de se machucar de verdade, né, eu vou fazer um esporte radical, eu vou transar de maneira sadomasoquista. Beleza. Uso que o eu se apropriou do masoquismo. Agora, é outra coisa, né, quando eu vou lá no esporte radical, né, e vou me colocar em risco mesmo, né? Vou escalar sem corda, por exemplo, né? Ou nas práticas sadomasoquistas, quando eu vou passar do limite e começo a machucar, me machucar e machucar o outro, né? Correndo risco de matar, inclusive. Aí é outra coisa, entende? Então, o erotismo aqui, ele é só uma tentativa de conter, né, esse masoquismo mortífero, tá? Qual as redes sociais? Qual a sua visão sobre os efeitos das redes sociais? Muito grande, né, Eugênia? Assim, muito grande o efeito, né? Porque esse campo imaginário, né, das redes sociais, elas produzem um ideal super egóico, né, que vão me massacrar. Elas vão me massacrar, né? Então, obviamente, parece que esse jogo sadomasoquista, e aí estou muito com o Laplanche aqui, é central para a gente entender a dinâmica psíquica, né? Para o Laplanche, né, a posição originária do sujeito é o masoquismo. Então, quando a gente coloca, né, nas redes sociais esses ideais, né, do que a gente deve ser, de como a gente deve ser, a gente está produzindo um manancial erótico, né, identitário, para me massacrar o tempo todo. Vou lá nas redes sociais o tempo inteiro para ver o que eu não consigo ser jamais, né? Na pornografia, né? Vou lá para ver o que eu não consigo ser, o que eu não posso ser, não vou dar conta de ser, para me massacrar. Tá vendo o uso, a gente falou agora há pouco, né? O uso político, né, do masoquismo, o uso político, né, dessa passividade originária. São ótimos exemplos, as redes sociais, a pornografia, né? Exemplos ótimos, assim, de que eu vou apresentar um ideal para o sujeito que ele nunca vai poder cumprir. Então, você tem que ficar correndo atrás infinitamente de forma masoquista, acreditando nesse ideal.
né? Sem saber que isso é uma ficção, como o Freud está dizendo aqui. Isso, ficção com relação ao eu normal. Imagine esse eu idealizado, né? Muito bem. Obviamente não deu tempo, né, gente, da gente terminar nem a parte 6. Então, terminamos aqui na metade da parte 6. Vamos fazer mais uma aula, vou corrigir o cronograma, e a gente faz só as últimas questões aqui que vocês colocaram, antes da gente parar. Fazer uma pós-graduação pode ser, sem dúvida, pós-graduação, mestrado, doutorado, estar na academia, né? Estar na academia é sadomasoquismo pleno, gente. Não duvidem disso. Infelizmente, alguns professores levam isso para o lado muito mortífero, né? Vocês devem ter tido essa experiência com alguns professores, né? De serem sádicos mesmo, de humilharem, né? De agredirem seus alunos, né? Isso vai existir também, né? Mas a experiência em si, a experiência acadêmica, essa experiência aqui, né, de ter que ler, de ter que né, tá sempre atrás, né, tá sempre devendo, é uma experiência claramente masoquista, claramente, né? Mas um uso mais erótico, né, do masoquismo, um uso mais a favor do eu. O eu se apropriou de alguma coisa né? Aí sim, aí o ganho secundário é muito evidente. Estou lendo todo dia, eu tenho que ler mais, ler mais, mas aí eu produzo um eu, né, que vai ser admirado, que vai ser amado, que vai trocar, que vai ser um seio bom, né, que vai conseguir dar alguma coisa para o outro, né, que vai se sentir grato, né, por receber e trocar. Outra história. Aí é o outro uso do masoquismo, tá? Acabar com a pulsão de morte é o mesmo que desejar ganhar da própria sombra num duelo de espadas. Ótima metáfora. O LinkedIn é um ótimo exemplo também, né? É isso. Muito bem. Gostei, adorei as perguntas dessa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhem a aula, né, com os colegas, falem do seminário clínico. Né, a gente vai continuar, então, esse texto, né, nesse ritmo, né? Gosto desse ritmo, gente, conversando, né, trazendo as questões, tá? Muito, muito obrigado. Vou consertar isso. Provavelmente, gente, já na semana que vem, a gente faz o segundo encontro da análise terminável e interminável, e aí a gente termina os 2 encontros de agosto, tá? E aí eu vou consertando aqui o cronograma para a gente continuar até chegar nos textos aí que estão elencados depois. Então, peço a gentileza, né, para vocês divulgarem, conversarem com os colegas, para que mais pessoas possam ter acesso, né, e que eu tenha aqui apoio para continuar esse projeto, que eu estou gostando muito, tá bom? Então, é isso, obrigado, bom final de semana, a gente se vê provavelmente semana que vem mesmo, vou marcar já a data lá no cronograma. Um abraço para vocês.